O senador Eduardo Girão iniciou seu discurso no plenário mostrando da tribuna um áudio do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e se indignou questionando: o que nós estamos fazendo aqui? Estão gozando da cara da gente. Os caras legislam o tempo todo, invadem competências, censuram. O senador lembrou que ainda ontem Barroso interferiu no governo de São Paulo e disse: esse senhor gosta de aparecer demais, tira a toga e vem disputar uma eleição. É legítimo. Esse negócio de político frustrado, o tribunal não é lugar de político, ministro Barroso. Por favor, respeite o Brasil, respeite os brasileiros, se dê ao respeito. Eduardo Girão prosseguiu: o ministro Barroso, para dizer quem manda sou eu, quem manda é o STF neste país e acabou, mandando recado para todos nós, ele vai lá e define até que tipo de câmera tem que ser. Isso é brincadeira o que está acontecendo. Para com isso, acorda, Senado, acorda, cidadãos de bem desse país. O senador lembrou que no áudio Barroso fala explicitamente sobre a violação de normas jurídicas. Girão disse: aquele que deveria ser o guardião da Constituição do Brasil. E isso vem acontecendo reiteradamente, senhores senadores. O que é que os senhores precisam? De mais sinais? O que a gente está vendo nos últimos anos é alguns ministros do STF, ao invés de serem os guardiões da Constituição, são os primeiros a descumpri-la, fazendo verdadeiros malabarismos jurídicos para impor suas visões em assuntos de natureza política, devidamente aprovados pelo Congresso Nacional. O senador lembrou que já em 22 pediu o impeachment de Barroso em função do ativismo abusivo e incompatível com o cargo. Girão afirmou: Barroso, já em 2022, incidia claramente em 3 das 5 condições referidas pela Lei 10.079 de 1950, a lei do impeachment. Girão relatou que Barroso interferiu diretamente nas atividades do Congresso e questionou: isso é papel de quê? Um ministro do Supremo atravessar a rua e vir falar com líderes partidários? O senador lembrou ainda outras declarações de Barroso, admitindo abertamente sua atuação política, inclusive quando o ministro disse em um evento político: nós derrotamos o bolsonarismo. Girão afirmou: está tudo de cabeça para baixo e o Senado calado. E o Brasil indo para o beleléu, a democracia do Brasil ruindo na frente de todos nós. Em a parte, o senador Plínio Valério ironizou: se no caso do docinho quem transgrediu as regras fosse um motorista, fosse um outro convidado que não usasse toga, estaria preso. O senador afirmou: um dia a história vai cobrar. Ele disse: é uma vergonha quando o senhor fala do Senado, aqui a maioria manda, mas algo tem que ser feito e algo será feito. Plínio Valério apontou que o impeachment de alguns ministros seria positivo para colocá-los em seu lugar. Ao concluir, o senador Eduardo Girão disse: a história vai cobrar de nós. Está registrado para a história as barbaridades que estão acontecendo no país. A ditadura, as pessoas sem acesso aos autos, presos políticos, as violações de direitos humanos. Nós estamos denunciando fora do Brasil, mas vai chegar o dia em que ainda vão cobrar da gente. O senador disse: esse exemplo do ministro Barroso dos docinhos é a famosa carteirada dos que se acham donos do Brasil. Querido irmão, senador Chico Rodrigues, do estado de Roraima, senhoras senadoras, senhores senadores, especialmente meu amigo senador Plínio, todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo pela rádio da TV Senado, pela Rádio Senado e Agência Senado. Eu vou colocar aqui, por falar em Rádio Senado, eu vou colocar aqui um áudio. Peço licença a vocês brasileiros e peço a atenção de vocês sobre esse áudio. Em 2 de setembro do ano passado, a presidente do Supremo era a ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber é uma pessoa muito reservada, mas gentilmente veio ao casamento. Quando ela estava saindo, eu fui... Vou voltar. Em 2 de setembro do ano passado, a presidente do Supremo era a ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber é uma pessoa muito reservada, mas gentilmente veio ao casamento. Quando ela estava saindo, eu fui até ela e perguntei: Rosa, foi tudo bem? Foi bem tratada? Ela disse: foi tudo ótimo, só não consegui comer um docinho. Eu disse: o que
aconteceu? Eu disse, um atendente me disse que ainda não estava na hora. Peguei a ministra Rosa pelo braço, levei até a mesa de doces, virei para a atendente e disse, essa aqui é a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela gostaria de um docinho. E a moça disse, ainda não está na hora. E eu, polidamente, disse, eu sou o pai da noiva. Ela respondeu, não muda nada. Essa moça recebeu essa instrução, estava interpretando, ela provavelmente nunca leu o Kelsey, mas era uma positivista normativista que achava que a norma nunca pode ser flexibilizada. Eu me lembrei de uma passagem que li na faculdade do Del Vecchio que dizia, é a violação que dá vida à norma. De modo que meti a mão e catei os docinhos. Mas é só para dizer... Mas é só para dizer o quê, presidente? Do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Senador Plínio, o que é que nós estamos fazendo aqui, senador Plínio? Estão gozando da cara da gente. Os caras legislam o tempo todo, invadem competência, censura. O governador de São Paulo, ontem, esse senhor, com todo respeito à pessoa, mas é o cargo dele, presidente do Supremo Tribunal Federal, não tenho nada contra a pessoa, mas esse senhor gosta de aparecer demais, rapaz, tira a toga, eu já falei algumas vezes, e vem disputar uma eleição, é legítimo. Esse negócio de político frustrado, o tribunal não é lugar de político, ministro Barroso. Por favor, respeite o Brasil, respeite os brasileiros, se dê o respeito. Essa brincadeira aqui, senador Plínio, ontem, o governador de São Paulo, com tudo que está acontecendo lá na questão das críticas à segurança pública, parece uma coisa muito dirigida, viu? Porque na Bahia é uma tragédia, no Ceará é uma tragédia, a gente não vê o escândalo falar, a mídia se posicionar. Agora em São Paulo é porque talvez seja um governador independente do Brasil, que ameaça esse sistema carcomido, é isso? Ele definiu que iria colocar as câmeras. Ele deu a declaração quando é de tarde, isso de manhã. Quando é de tarde, o ministro Barroso, para dizer, quem manda sou eu, quem manda é o Supremo Tribunal Federal nesse país, e acabou mandando um recado, outro recado para todos nós. Ele vai lá e define até que tipo de câmera tem que ser, cara. Isso é brincadeira o que está acontecendo. Para com isso, rapaz. Acorda, Senado. Acorda, cidadãos de bem desse país. Esse fato que ele falou aqui, que teve pouca repercussão, essa historinha que ele contou no casamento da sua filha, parece uma brincadeirazinha que não tem muita, né? Assim, é inocente. Mas ele fala explicitamente sobre a violação de normas jurídicas. Aquele que deveria ser o guardião da Constituição do Brasil. E é isso que tem acontecido reiteradamente, senhoras senadoras, senhores senadores. O que é que os senhores precisam de mais sinais? Nos últimos anos, o que a gente está vendo são alguns ministros do STF, ao invés de serem os guardiões da Constituição, da Carta Magna, são os primeiros a descumpri-la, fazendo verdadeiros malabarismos jurídicos para impor suas visões em assuntos de natureza política, devidamente aprovados pelo Congresso Nacional. Em 2022, eu ingressei com o primeiro pedido de impeachment do ministro Barroso. Quero agradecer publicamente ao senador Plínio. Foram 6 senadores que assinaram. Nós assinamos juntos, senador. E eu vou lhe lembrar, robusto também, que é em função do ativismo abusivo e incompatível com o cargo. Conforme fundamentação técnica, Barroso, já em 2022, incidia claramente em 3 das 5 condições referidas pela Lei 10.079 de 1950. A lei do impeachment, são elas: 1. Proferir julgamento quando por lei seja julgado suspeito na causa.
2. Exercer atividade político-partidária. 3. Proceder de modo incompatível com a honra e o decoro de suas funções. Agora olha o detalhe. Em 2021, olha a sequência, claro, eu passo a parte pro centro, só concluir o raciocínio que eu já lhe passo. Olha só, em 2021, Barroso se dirige pessoalmente à Câmara dos Deputados e numa reunião com líderes partidários, interfere diretamente em votação que estava em curso na comissão especial que analisava a PEC 135 do voto auditável nas urnas eletrônicas. Isso é papel de quê? O ministro do Supremo atravessar a rua, vir falar com líderes partidários. Em junho de 2022, atenção, brasileiras e brasileiros, ele fez a seguinte declaração em palestra proferida na Universidade de Oxford, em Londres. Abro aspas. Tive que oferecer resistência aos ataques contra a democracia e impedir o abominável retrocesso que seria o retorno do voto impresso com contagem pública manual, fechadamente. Porque esse não era o objetivo do projeto. Esse não era, ele sabe disso. É retórica, é narrativa o tempo todo, de político frustrado. Ou seja, uma clara distorção da PEC 135, que apenas obrigava o acoplamento do voto impresso ao lado das urnas eletrônicas, para que o sistema pudesse permitir uma auditoria em caso de suspeita de fraude eleitoral, garantindo com isso o máximo nível de transparência. É segurança. Quem tem medo da segurança? Quem tem medo da transparência? Em fevereiro de 2022... outro desvio foi sua participação como palestrante de um evento realizado na Universidade do Texas, intitulado, abro aspas, livrando-se de um presidente. Fecho aspas. E depois das eleições, ele participa de um congresso da União Nacional dos Estudantes, comandado pelo PCdoB e pelo PT, onde num discurso inflamado ele diz... abro aspas, nós derrotamos o bolsonarismo. Rapaz, é brincadeira isso. Você não vê em nenhum lugar do mundo um tribunal sério, a quantidade de entrevista, de falas políticas como a gente está vendo aqui no Brasil, está tudo de cabeça para baixo. E o Senado calado. E o Brasil indo pro beleléu. A democracia do Brasil ruindo na frente de todos nós. Mas um de seus maiores abusos, senador Plínio Valério, foi não ter se declarado suspeito para participar do julgamento da constitucionalidade do artigo 28 da Lei sobre Drogas, que sustenta o princípio da tolerância zero ao consumo de drogas, algo que o Congresso Nacional já votou mais de 3 vezes. Ele vai lá e desfaz, só que tem um detalhe. Barroso sempre teve atuação pública favorável à liberação das drogas. Ele participou, inclusive, como principal orador em evento realizado em Nova York, patrocinado pela Open Society, organização financiada pelo bilionário George Soros, com atuação em muitos países promovendo a completa legalização da maconha. Ele não se declara impedido, e nós entramos com um pedido de impeachment dele, e esses foram os motivos. Eu concedo a parte ao nobre, senador, sensato, corajoso, Plínio Valério. Com a permissão do presidente Chico Rodrigues, a gente até já abordou esse assunto, senador Girão, e eu e milhões de brasileiros ficamos a nos perguntar se nesse tal do docinho lá, que transgrediram as regras de quem comandava, fosse o motorista, fosse um outro convidado que não usasse toga, estaria preso a essa altura, porque na realidade estava transgredindo uma norma, uma lei. Então, isso só nos diz o que você está confirmando. O ministro Barroso pensa que pode tudo. Ele pode muito, né? Mas não pode tudo. Então, um dia a história vai cobrar. As pessoas têm me perguntado se eu acredito, eu digo, não importa mais se eu acredito ou não que já é uma ditadura. Eu acredito que sim. Eu acredito que no futuro a história vai cobrar, colocar cada um no seu devido lugar.
E é uma vergonha, né? Quando o senhor fala o Senado que é uma instituição, aqui a maioria manda, a maioria vota e manda, nós somos minoria aqui nesse caso, mas algo tem que ser feito, e algo será feito. Eu não sei como e de que maneira, pode ser que um dia venhamos aqui a votar, a discutir, eu já encerro, senador Chico Rodrigues, o impeachment de algum deles. É bom para a gente colocar esse pessoal no devido lugar. De tão gigante que o Supremo está se achando e praticando, porque determina tudo, né? Quantas vacinas vão para cá, a norma da lift, todo dizendo de lá. Daqui uns dias o casal, quando separar, com quem vai ficar o gatinho? Aí o ministro do Supremo é que vai decidir com quem vai ficar o gatinho. Ou seja, vai se tornar pequeno, vai completar o círculo. Tudo na vida é um círculo. Quando ele fechar, esse círculo autoritário estará tão pequeno que eles mesmos se tiram vergonha de si. Parabéns pelo seu discurso, senador. Presidente, só para fazer um comentário, se o senhor me der 1 minuto, eu prometo encerrar. Sobre o que o senador Plínio Valério colocou, e eu peço ao senhor, presidente Chico, que autorize a inclusão a parte do senador Plínio à minha fala, porque é o seguinte, senador Plínio, eu concordo gênero, número e grau com o senhor e vou um pouquinho além. A história vai cobrar de nós. Está registrado quantas vezes o senhor subiu aqui nessa tribuna, eu, vários outros colegas. Está registrado para a história as barbaridades que estão acontecendo no país, da ditadura, as pessoas sem direito a acesso aos autos, preso político, as violações dos direitos humanos. Nós estamos denunciando fora do Brasil, mas vai chegar o dia que vão cobrar da gente. O que é que a gente fez? E eu tenho esperança que nesse bicentenário a gente ainda dê esse presente para o Brasil, esse pedido de impeachment. Tenho esperança, do fundo do coração, porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura, não dá para segurar. Esse exemplo do ministro Barroso dos docinhos é a carteirada. É a famosa carteirada de quem tudo pode, de quem se acha dono do Brasil. Mas vocês não são donos dessa nação. Essa nação tem dono, é Jesus e o povo. Muito obrigado, senhor presidente. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa.
No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org